Hello, my dear students, how are you doing? Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Diego Alves, o Mister Alves. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E o tema da nossa aula de... Primeiramente, vamos pensar um pouco. Quais são as suas estratégias pessoais para ler inglês com mais facilidade? Eu acho que você já deve ter criado alguma estratégia pessoal. Então, pense aí com você mesmo. Qual é a sua estratégia pessoal para ler em inglês? Então vamos para mais uma reflexão. Há apenas uma maneira de ler? A forma como você lê um texto obrigatório, aquele da escola, que é imposto para a gente, não é? É a mesma forma quando você lê algo por prazer, ou seja, aquilo que você gosta de ler, seja um livro, um poema, um, um, um post de blog, um post no Facebook. Vocês acham que vocês leem da mesma maneira? Com certeza não, não é? Então, os objetivos de leitura, eles vão determinar a forma como nós vamos ler. Pronto, eu já sei o que deve estar passando na cabeça de alguns de vocês agora. Deve estar tocando aquela musiquinha, né? Do Dorime, Imperino Adapare Dorime, não é? Quando vai precisar ler alguma coisa em inglês, aí começa a bater aqueles pensamentos negativos de eu não vou conseguir, é muito difícil para mim, não é? Então vem aquela ansiedade, não é? Então eu entendo sim esse sentimento. Mas aí eu pergunto, é necessário mesmo ficar ansioso assim? Acho que não, não é? Porque senão aí a nossa autoestima vai baixar mais ainda, nós vamos acreditar que nós não somos capazes, nós vamos deixar a ansiedade nos dominar, e isso não pode, não é? Então, em vez da gente se entregar os pontos, vamos fazer uma coisa melhor? Que é seguir algumas das estratégias que eu vou passar para vocês aqui. Então, fiquem atentos, beleza? Bem, a tip number one, ou seja, a dica número um, é de você ligar a imagem ao texto. Por exemplo, aqui nesse slide nós temos uma imagem, não é, de uma moça com uma máscara. Então nós já podemos supor então que o texto trata disso, do uso de máscaras, não é? E aqui em cima nós já temos o título. Nós temos o título e uma legenda. Então, nós temos o título do texto que é Should I Start Wearing a Mask? Então, aqui nós já podemos ver que mask pode ser máscara, não é? Aqui nós já estamos entendendo já, pelo menos já estamos iniciando a ideia principal do texto. Isso já é uma grande ajuda para que a gente possa ler o texto inteiro e já saber sobre o que nós estamos lendo. Bem, a tip number two é para você procurar por cognatos. Mas, Diego, o que são cognatos? Cognatos são aquelas palavrinhas em inglês que só de você bater o olho você já consegue entender o sentido, porque eles parecem muito com a mesma palavra em português. Aqui, por exemplo, na imagem ao lado, eu separei alguns cognatos para vocês, como information, virus, potentially, air, symptoms, centers, control, prevention, recommended, face, public. Aqui no texto nós temos outros cognatos. Tente achar mais. Vocês vão ver que é bem fácil de identificar os cognatos e vai facilitar bastante a compreensão do texto, ok? O tip number three é uma estratégia muito útil chamada skimming. Mas o que seria o skimming? O skimming é aquela leitura super rápida que você faz só batendo o olho nos principais pontos do texto. Não é? E que principais pontos são esses? São aqueles que são mais evidentes para a gente, como por exemplo, títulos, legendas, palavras em negrito, palavras em itálico,
não é? Então, aqui, por exemplo, na imagem ao lado, eu coloquei para vocês em amarelo aqui alguns dos principais pontos do texto, que é o New York Times. Ah, então a gente já está vendo aqui, ó, que essa notícia já veio de já veio do site do New York Times, não é? Que é um jornal americano. Aí nós vimos também o que? The Coronavirus Outbreak. Ah, então isso aí já é o tópico, né, do texto. Aí nós temos aqui, ó, Should I Start Wearing a Mask? Esse é o título. O título ele vai resumir todo o assunto mencionado no texto. Então, quando a gente dá uma olhada no título, isso aí já é uma dica pra gente. Ah, nós temos aqui, ó, Tara Parker Pope, nós temos aí, ó, nós temos o nome da autora do texto, nós temos April 3rd, 2020, que está bem embaixo do nome da Tara, que é a data, que foi escrito o texto. Isso é muito importante também quando a gente vai ler notícia, para a gente saber se a informação é recente ou não, não é? Nós temos ali, eu coloquei também lá coronavirus no final do texto, não é? Coronavirus, né? Que é o que? Uma palavra-chave do texto. Então é importante sim que a gente identifique essas palavras, assim a gente consegue entender o sentido geral do texto, que é muito importante. Pessoal, o tip number 4 é evitar usar o dicionário o tempo todo para checar o significado de todas as palavras do texto, palavra por palavra. Isso acaba deixando o processo de leitura muito chato, muito maçante, e acaba atrapalhando o processo. Então, o que nós precisamos realmente focar é no sentido geral do texto. Aqui, ó, na imagem ao lado, eu coloquei em amarelo as passagens do texto que eu achei mais importantes. Só essas passagens aí já me dão uma ideia do que trata o texto. O resto, o que não está marcado, são partes que não são tão importantes assim. Então, se tiver aí alguma palavra que eu não entenda, que eu não conheça, eu posso deixar para depois, eu posso sublinhar a palavra para checar o significado dela num outro momento. Mas enquanto nós estivermos lendo, vamos tentar ler sem parar. Vamos tentar ler sem interrupções e checar o dicionário num outro momento. Tudo bem? O tip number 5 vai nos ajudar a entender o significado de uma palavra com a ajuda dos sufixos e dos prefixos. No texto que eu coloquei aqui ao lado, eu marquei algumas palavras para vocês que possuem prefixos e sufixos, como commercially, virtually, impossible, medical, workers e probably. Por exemplo, o li é um sufixo que serve para transformar adjetivos em advérbio de modo. Então, commercially viria de commercial, que é comercial. Então, commercially seria comercialmente. Virtually viria de virtual, que é virtual. Então, virtually, virtualmente. E quanto a impossible, nós vemos que am é um prefixo de negação. Então, impossible seria não possível, ou seja, impossível. Worker, nós sabemos que vem de work, então nós temos aí um sufixo ER, que identifica o quê? Profissão. Então, worker seria o quê? O trabalhador. Identificando prefixos e sufixos, nós conseguimos entender o significado das palavras com mais facilidade. Bem, o tip number 6, ele vai ser mais útil naqueles momentos em que nós vamos precisar responder questões de prova ou atividades em sala de aula. Ou seja, nós não vamos ter muito tempo para sentar, apreciar o texto, tentar entender o sentido mais complexo do que está sendo dito ali. Nós temos um tempo limitado. Então, por isso, nós precisamos focar no enunciado da questão e já fazer o que ele pede. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês uma atividade. Para vocês, nesse texto que está aqui ao lado, procurarem o sinônimo da palavra defense. Vocês conseguem achar?
já posso dizer para vocês que não é necessário que vocês leiam o texto inteiro para vocês procurarem o sinônimo de defensa. É só vocês utilizarem o quê? A técnica skimming, de apenas passar o olho bem rapidinho, tentando identificar a palavra que vocês estão querendo. Então vocês não vão precisar aqui entender o sentido complexo do texto, palavra por palavra. Apenas passem o olho e procurem a palavra. No caso de defense, o sinônimo seria a palavra protection, que está no primeiro parágrafo aí da imagem ao lado. Aí, ó, já dei a resposta para vocês. Viu como eu sou legal? E pessoal, não esqueçam, para que a gente possa entender o sentido geral do texto, a gente não precisa entender palavra por palavra. Seria muito bom se a gente pudesse entender todas as palavras que estão no texto, mas às vezes não vai ser essa a realidade. Pense em textos em língua portuguesa que vocês leem e deve ter alguma palavrinha que você nunca deve ter visto. Isso vai atrapalhar a compreensão da mensagem principal do texto? Eu acredito que não, não é? Então, a mesma coisa no inglês. Por isso, pessoal, tenham confiança na leitura que vocês estão fazendo. Confiem na habilidade que vocês têm. Utilizem as estratégias para que fique bem mais fácil para vocês interpretarem o texto, sem necessitar de constante visita ao dicionário para checar palavras, ok? Bem, pessoal, eu coloquei aqui para vocês o link do texto original lá do New York Times para vocês poderem dar uma olhadinha em um outro momento. Então, ó, deem uma pausa aí no vídeo, copiem esse link e acessem o site lá, ok? Deem uma olhada lá e tentem colocar em prática todas as estratégias que eu passei para vocês aqui agora. Eu tenho certeza que vocês vão ler com muito mais facilidade e vai dar certo. Pode ser que vocês não entendam uma palavrinha ou outra, mas não tem problema. Foquem no sentido geral do texto. Aí, enquanto vocês vão lendo, vocês podem ir. E chegamos ao final dessa aula sobre estratégias de leitura. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a diminuir um pouquinho o nível de ansiedade, deixar vocês um pouco mais confiantes e preparados para a leitura em língua inglesa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por vocês assistirem esse vídeo. Vocês podem curtir, vocês podem compartilhar com seus amigos e assistir quantas vezes vocês quiserem. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Bye bye. See you!